Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente dá mais um passo, indo para o capítulo 19 do livro Vida e Sexo, do Emmanuel com Chico Xavier. Hoje a gente vai falar sobre amor livre, e quem fica aí responsável por orientar nossos estudos é a Denise. Para a gente iniciar, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e rogar a esse bom amigo, fica conosco, Senhor, para que diante de sua presença possamos te agradecer pela vida que nos destes, pelo acolhimento em nossa pequenez, dentro de um planeta onde é regido por seu amor. Mestre, obrigado pela fraternidade que nos anima, pelo amor que nos sustenta, obrigado pela fraternidade que vai se estabelecendo em nosso meio. Senhor, visite os lares que neste momento estão desarmonizados e utilize de nossas energias junto aos mentores espirituais para difundir a calmaria, a serenidade, o amor a quem quer que for necessário. Jesus, te entregamos nosso coração para que esse estudo aconteça da melhor forma possível. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Denise, é seu. Olá, gente. Bom dia. Vamos iniciar aqui. Qualquer coisa, pergunta para o Murilo, tá? Para ver se ele sabe, porque a Denise está meia ainda digerindo as coisas que ela viu, que ela aprendeu. Vou colocar um negócio para me ler aqui, fica melhor para mim. Vida e Sexo, capítulo 19, Amor Livre. Nossa, saiu. Peraí, gente. Desculpe. É que tá abrindo. Quando eu fico no computador, eu fico meia assim, perdida, por causa que é muita informação. Apareceu, né? Vamos iniciar com a pergunta do Livro dos Espíritos, 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Pergunta para os espíritos. A poligamia é a lei humana cuja abolição marca o processo social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Colocando aqui dentro do nosso plano de 2024, a gente tem que ver também que essa questão da palavra matrimonial, né, de casamento, hoje nós temos uniões estáveis, né, e não há necessariamente ter que casar, mas aí a gente vai falar na questão de união, de responsabilidade, que o amor ele tem que estar em primeiro plano, né?
as leis entram como forma de você estar com aquela energia, a fidelidade junto com o seu parceiro, dentro de um crescimento, uma constituição de família ou não, né? Porque as pessoas hoje escolhem se vai querer ter filhos ou não, mas que exija o respeito o tempo todo. Já na poligamia, ela é representada mais como união de posse, né? Uma forma de posse, onde você se sente mais forte por ter mais, ou mulheres, ou mais homens, e ela representa, se você tem demais as pessoas, você acaba não sentindo, né, aquela, sendo fiel àquela união que você escolheu para poder crescer juntos, se modificar e construir esse amor, o amor real. É como se fosse somente sexo, pensando no sexo e poder, porque certos países do nosso plano, quanto mais esposas se tem, mais você tem posses, né? E, então, também constitui como objeto. É, eu vou parar essa apresentação aqui, eu vou passar para a gente, eu vou ver se vai conseguir passar, né? Um vídeo pequenininho de 2 minutinhos, eu acho, dois minutinhos e meio, falando da poligamia e a monogamia, a evolução dela enquanto nós, dentro da ciência, da natureza, dentro da psicologia, o que levou a gente a se desenvolver de ser poligâmico à monogamia. Vamos ver se ele vai passar, que às vezes o vídeo do YouTube não passa no. Às vezes não está passando. Só Assim, 17% das culturas humanas conhecidas e 9% dos mamíferos Volume tendem a tá ser bom? estritamente monogâmicos. O resto sim, varia entre alguma forma de monogamia ou poligamia mais aceita. Uma pergunta que muita gente nem para pensar tanto é: você acha que uma única pessoa pode satisfazer todas as suas necessidades emocionais e sexuais ao longo da vida? Talvez seja verdade no seu caso, mas se olharmos para as taxas de infidelidade, divórcio e pessoas que se casam mais de uma vez ao longo da vida, a conclusão é que, para muita gente, uma única pessoa não parece atender a tudo isso ou atende apenas por um tempo limitado. A monogamia entre humanos se refere a uma relação, geralmente um casamento, na qual a pessoa tem um único parceiro ou parceira sexual. A própria definição de monogamia fica estremecida em sociedades ocidentais, considerando que muita gente tem diferentes relacionamentos não simultâneos de curto prazo ao longo da vida, como quem casa 2 ou mais vezes em um curto intervalo de tempo. Isso é monogamia mesmo, ou seria uma poligamia parcelada em 5 vezes sem juros? Uma coisa que sabemos sobre a monogamia é que a maior parte das espécies no nosso planeta não é grande fã dela. Algumas preferem a poliginia, ou seja, quando um macho se relaciona com 2 ou mais parceiras sexuais. Outras preferem a poliandria, que é quando uma fêmea tem 2 ou mais parceiros. Mas de todos os primatas, nós somos um dos poucos mais monogâmicos para valer, junto com os macacos titis, por exemplo. Chimpanzés e bonobos, que compartilham cerca de 99% dos seus DNAs conosco, não tendem a ser monogâmicos assim. Por que com a gente é diferente? Provavelmente, muitos fatores contribuíram para isso, e já temos algumas boas ideias do que aconteceu.
Uma teoria é a de que pais monogâmicos possuíram uma vantagem evolutiva por aumentar as chances de sobrevivência da prole. Eles poderiam proteger melhor a prole de ameaças como o infanticídio praticado por outros machos, algo comum em muitas espécies. E um divisor de águas para o nosso futuro cognitivo parece ter surgido por aí também. A nossa espécie aprendeu a obter e consumir carne. Os pais passaram a alimentar a sua prole com parte dessa comida. A quantidade anormal para aquela época de proteínas e calorias que essas crianças passaram a receber era muito bem-vinda, já que o cérebro humano é muito dispendioso energeticamente em comparação com outras partes do corpo. Então, juntando pais mais monogâmicos que protegem melhor a sua prole, com um novo recurso de grande valor energético que esses pais podiam coletar e fornecer à sua prole, surgiram condições mais favoráveis para o cérebro dessas crianças se desenvolver. Talvez então a monogamia tenha sido uma das responsáveis por proporcionar as condições para que o cérebro humano pudesse se modificar ao longo de milhares de anos e desenvolver as capacidades cognitivas complexas que tanto amamos hoje em dia. De acordo com registros antropológicos, cerca de 85% das sociedades humanas permitiram que homens se casassem com mais de uma mulher, mas só entre 5 e 10% deles realmente tinham várias esposas ao mesmo tempo. O auge disso foi alcançado durante os primeiros impérios. Neles, os governantes poderiam ter dezenas de esposas. As coisas já eram mais diferentes na Grécia e Roma antiga, sendo que lá surgiram as bases do que hoje constitui o casamento monogâmico. Não entendemos ainda muito bem o que exatamente levou a monogamia a se difundir tanto nos séculos seguintes e a se tornar cada vez mais estrita, como ela é em muitos lugares hoje em dia. Também não entendemos tão bem os casos que fogem dessa regra. Em alguns países da África, especialmente aqueles de maioria muçulmana, é normal que um homem tenha mais de uma esposa. Muitos pesquisadores apontam diferentes razões históricas, econômicas e sociais para que a poliginia tenha se estabelecido nesses países. Não é porque a monogamia é difícil ou não natural para alguns que ela não é possível ou desejável. Falar sobre como outras espécies se relacionam ou como os humanos costumavam se relacionar não diz nada sobre como nós, seres humanos, deveríamos viver ou deixar de viver agora. Achar que um comportamento é preferível só porque ocorre ou já ocorreu na natureza é algo conhecido como falácia naturalista. Não precisamos obedecer os padrões de hábitos que ocorrem na natureza, já que temos um cérebro capaz de construir várias formas de se relacionar que podem ser mais satisfatórias para muitos. Tem outras coisas sobre esse assunto que podemos abordar melhor na última live exclusiva da Galera Psíquica que faremos esse Perfeito. Parei. Então, gente, essa aqui é só é uma forma de ver dentro da psicologia da ciência. Mas se a gente fazer uma relação, quando ele fala que nós somos sujeitos de escolhas e evoluímos de acordo com o tempo, a gente vai ver que, de acordo, né, com o Espiritismo, nós, à medida que estamos aqui na Terra, diante das encarnações, nós somos seres que vamos aprendendo e vamos fazendo escolhas que faz bem para a gente em todos os âmbitos. E dentro da moral, né, que vem falando lá dentro dos espíritos, a melhor, né, vem falando que seremos totalmente evoluídos nessas questões de relacionamento quando formos capazes de entender que a relação de dois seres é melhor, né, para a gente, quando há amor e não somente sexo. Oi, Isabel? Isso, o microfone dela está desligado. Pode abrir o microfone? Será que ela apertou sem querer? Pode ter sido. Pode continuar, qualquer coisa ela abre lá. Tá.
Aí você vai olhando aí para mim, Murilo, porque se eu parar aí, eu perco onde que eu falei. Não consigo voltar, não. Por favor. Ok. É... Então, gente, antes de eu colocar aqui para a gente entrar dentro do livro, do texto do livro, ele vai deixar isso bem claro, né, para a gente. Eu fui fazer uma pesquisa dessas relações existentes. O nosso livro, ele é de 1970, não é isso? Isso. Do ano 1970. Foi a época que tinha o amor livre dos hippies, né? Era tudo paz e amor. Então, eu vivia livre, e ser livre é não seguir nenhuma regra. Então, eles se encontravam muito em grupo, tinha relacionamentos sexuais entre eles, não tinha essa união estável. Por quê? Porque eles pensavam que tudo que era regido dentro de uma lei, eles não aceitavam, então eles tinham que ser ao contrário, né? Então, eles viviam dentro disso. Quando eu fui trazer dentro, né, vou falar do mundo que está vivendo agora, do nosso país, dentro do nosso círculo que vivemos, eu queria entender isso. Teve o primeiro estudo que eu fiz, foi da energia sexual, eu falei sobre a monogamia e a poligamia. Mas eu não entrei dentro desse detalhe. E aí, eu fui lá pesquisar. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo passar para vocês o que eu entendi e o que está passando dentro da minha cabeça, um monte de coisa depois que a gente for ler o livro, o quanto que a gente ainda precisa evoluir. Porque evoluir, né, do primata, que a gente falou que quando a gente ainda é seres primatas, nós vivemos na visão do primata. A gente falou isso lá na energia sexual. Não somos capazes ainda de entender as escolhas. Nós vamos fazendo as coisas automaticamente, sem pensar, sem refletir. Hoje a gente consegue refletir. Então, vou falar de forma fora da religião hoje, como que é que as coisas estão acontecendo. Eu trouxe esses lápisinhos aqui, vou tentar fazer uma função de professor. Isso aqui é as pessoas, tá? Aí, nós temos a dita monogamia. Um homem, uma mulher, se casam e são totalmente fiéis. Essa relação é sexual e afetiva, tá? Na primeira instância da monogamia. Não há relação por fora e também não posso ter. A partir do momento que eu saio dessa relação, existe uma traição. Hoje, podemos ser homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher. No termo monogâmico, uma relação sexual e afetiva. Quando a gente abre a poligamia, a gente pensa, né? Um homem e 4 esposas, e se eu não me engano, lá no Islã, lá eles podem ter até 4 esposas que eu li. Tem países que uma mulher pode ter até 4 maridos, e quando existe essa relação poligâmica, ela não pode haver traição. Todos esses têm que ser fiel a esse. Então, a poligamia. Então, é tudo isso. Aí, vem a misturada, né, que nós seres vamos fazendo e vamos tendo relação. Aí, vou pegar minha colinha aqui, porque eu tenho que ver meus pauzinhos que eu fiz. Esse casal aqui, vamos imaginar o casal hoje dentro da nossa existência, tá, gente? Um homem, uma mulher, 2 mulheres, 2 homens. Nós vamos falar a relação humana que existe hoje. Isso é uma relação sexual afetiva. Eu tenho amor e pratico sexo com essa pessoa.
E pode aparecer, nesse casamento, se transformar num trissal. Ele é considerado um poliamor, tirado lá da poligamia. Por quê? Porque é uma relação em três, porque dentro do dicionário, né, é mais de um. A poligamia aqui é uma poligamia, mas hoje ele é considerado poliamor e natural. O que acontece? Pode ser 2 homens e uma mulher, pode ser 2 mulheres e um homem, pode ser tudo homem, pode ser tudo mulher, independente. É uma relação. Esse pratica sexo com esse, e tem a relação afetiva com os dois. Assim como esse pratica relação sexual com esse e tem relação afetiva entre os dois. E esse também é a mesma coisa, pratica sexo com esse e tem relação afetiva entre os dois. Então, essa é uma relação de três, assim como ela pode ser também um quadrissal. O respeito tem que ser entre todos eles e não pode haver traição fora dessa relação. Ela é praticada entre sexo e relação monoafetiva, amoroso. É um casamento. Não é um casamento jurídico ou num papel, porque dentro da nossa Constituição nem tem a palavra poligamia, tem bigamia, né? O artigo vem, e aí vai depender do advogado, do juiz, para interpretar isso. Nós vamos entrar nesse detalhe, não, porque não cabe. Mas eles não se traem. Beleza. Aí existe uma relação, essa relação do trissal e quadrissal é chamada uma relação horizontal, tá? Existe uma relação que é a relação chamada em Y. Ela é assim, ó. Essa pessoa é a base do relacionamento desses três humanos aqui. Vou falar humanos porque a gente não falar de sexo, tá? Essa pessoa e essa pessoa vivem juntos, têm relações homoafetivas, né, que é o amor e o afeto, mas essa só pratica sexo com essa e essa só pratica sexo com essa. Essa e essa não. Mas eles vivem juntos e têm uma relação afetiva. E temos a relação dentro desse aqui, que é a relação em T. Aqui existe, nesse grupo, nesses 3 grupos, não existe traição fora. Eu não posso ter relacionamento fora dessa conjuntura. Nesse aqui, esse aqui só pratica sexo com essas duas. Ela não tem amor. O amor é entre esses dois. Aí, esse é o poliamor. Agora, a gente vai falar do que é considerado hoje o amor livre. Está lá a dupla, né? A união ou entre 2 seres. E é assim, ó. Esse e esse têm uma relação sexual e amorosa, mas fazem um acordo que esse pode sair e ter outras relações fora dessa união somente sexual. O mesmo vale para esse aqui, somente sexual. É um acordo, é um amor livre, mas o amor é entre esses dois.
que também praticam sexo. A cor. Podem conhecer? Esse pode conhecer esse com que esse ficou? Pode. É uma cor. Aí tem a união desses dois seres também, que se amam, né? E tem uma relação estável, uma união estável entre eles, e eles acordam de praticar sexo fora dessa união. Mas esse nunca vai saber com que esse ou esse andou. Então, eles vão andar com esse aqui não quer saber com quem que ele andou, eles vão andar com esse, não quer saber com quem ele andou, e eles voltam para casa e vai continuar se amando lá entre eles lá. Continuando, existe a união de dois que só tem a relação amorosa e afetiva e não pratica sexo. Mas eles vivem junto e se respeitam. E, por fim, nós temos uma união que um desses vive uma outra união com essa outra pessoa, mas é uma união só afetiva. Não tem prática de sexo. É isso tudo aí. Tá? Aí, nós vamos para o livro agora, e quando eu fui pesquisar, eu queria saber o que é hoje no nosso planeta. Certo que é monogamia e o que é poligamia. Para me poder entender o texto. O texto vem mostrar para a gente tudo sobre a nossa questão evolucional moral, né? Então, vamos entrar aqui para a gente falar parte por parte. Estou apresentando alguma coisa aí, gente? Não, caiu a apresentação. Voltou. Comenta-se a possibilidade da legalização das relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, que é da genética do ser, tá? Do ser humano, do corpo. Qual se aponta iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria? Relações sexuais, no entanto, envolvem responsabilidade. Aqui, né, vem mostrando para nós que as pessoas, quando abrem esse âmbito desse amor livre, né, é como se a gente pudesse estar ali o tempo todo escolhendo o que vai satisfazer a gente ou não, sem ter qualquer responsabilidade sobre isso. Basta lembrar a gente, né, que a primeira responsabilidade vem da questão da energia sexual, que a gente já aprendeu antes, né? O quanto que a gente doa para o outro, tanto que o outro doa para a gente. Então, eu não posso entrar dentro de uma relação e achar que eu posso o tempo todo estar ali saindo daquilo ou não escolhendo relação nenhuma, né? Você pode ter, no caso de eu não querer relação nenhuma, e achar que hoje eu vou ali e vou chupar uma laranja, como se fosse estar com um homem e uma mulher. Ah, hoje eu vou chupar melancia. E vou lá e escolho uma melancia. Como se a gente fosse objetos, fosse algo a ser escolhido o tempo todo, sem ter totalmente a responsabilidade. Lembrando que, mesmo sendo seres não vivos, né, que a gente fala que os objetos,
As frutas são porque elas são descendentes de sementes, né? Então, a vida dentro delas. Então, elas também têm que ter respeito. Ela vem do grupo, né, do desenvolvimento vegetal, né, por onde a gente já passou experiências, vivenciou várias coisas. E até mesmo qualquer objeto, né, que a gente fala do nosso mundo material, que são pedras que não se desenvolvem, né, a gente tem que ter respeito. Então, quer dizer, eu tenho que ter respeito mesmo com aquele que eu saí, escolhi um hoje, escolhi um amanhã, escolhi um depois da manhã, também estou lá na minha relação e hoje eu decidi fazer uma traição. Então, tudo tem uma consequência dentro da gente. Aí eu grifei essa parte branquinha aqui, Murilo, só porque eu fiquei com dúvida do meu entendimento. Mas eu vou falar o que eu entendi. Caso não seja isso, você me corrige, por favor? Aí vem falando, né? Tudo envolve responsabilidade, relações sexuais. Aí vem um homem ou uma mulher adquirindo parceira ou parceiro para conjunção afetiva, não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Então, aqui quer dizer, a união, você escolheu a relação monogâmica, né? E a relação que fala que ela é que faz a gente desenvolver dentro dessa perspectiva da moral, da virtude, do entendimento, do amor entre os seres. É o primeiro passo, né, da caridade. Entre os seres, que eu vou dizer, né? Porque se a gente for pensar, o primeiro é a gente se amar em primeiro lugar, né? Ter consciência de que somos, para que viemos, o que desejamos, entender o que é o certo e o errado. Quando a gente dispõe a estar com outra pessoa, seja um homem, seja uma mulher, numa relação afetiva, sexual, tem que ter esse respeito. E eu não posso, dentro dessa relação, pensar só em mim. Eu tenho que pensar no outro. Por quê? É uma relação de vivência conjunta o tempo todo. E também, e não é que não vai, gente, a gente vai escolher uma relação monogâmica, né? Gente, dentro dessa nossa evolução de tempos para que ela chegou, né? Na Bíblia vem dizendo isso desde o Antigo Testamento, né? Lá no tempo de Davi, do Salomão, os filhos deles, né? Que o tempo todo, quando eles chegavam no final da vida, eles faziam reflexão que eles não deveriam ter escolhido tantas mulheres, que aquilo ali foi egoísmo, ostentação, que eles não ouviram a palavra de Deus. A mesma coisa acontece nessa evolução com a gente. Então, temos que chegar aqui. O respeito é importante. E aí não significa que eu vou ter uma relação entre duas pessoas que vai ser felizes para sempre, não. Nós vamos ter problema no dia a dia, vamos viver pelejas, dificuldade, vamos viver momentos felizes, vamos crescer juntos, conquistar juntos, aprender a ter amor melhor entre esses dois seres. Então, não é algo assim, vou viver feliz para sempre, tá? É isso aí. E se eu pensar só em mim dentro dessa relação, o outro vai ser um ser triste. Por quê? Porque ele depende do seu parceiro para poder se desenvolver junto. É por isso que nós estamos aqui, né? É isso mesmo, Murilo? É isso. Então, tá bom. Eu fiquei com dúvida. Referentemente ao assunto, não se trata exclusivamente da ligação em base do matrimônio legalmente, constituído sem os parceiros da união sexual. Possuem deveres e observar entre si
à face de preceitos humanos, voluntariamente aceitos, no plano das chamadas ligações extralegais. Chama-se igualmente submetidos aos princípios das leis divinas que regem a natureza. Então, não, eu já falei lá no começo, né? Ser monogâmico não significa você ter que se casar dentro de alguma religião ou ir no cartório e preencher um documento. Ser monogâmico é você aceitar que você e o seu parceiro são seres que estão ali mutuamente para se amar, se respeitar e evoluir juntos. Dentro dessa evolução, a evolução que a gente tem que pensar que antes disso tudo, a gente tratou de estar aqui, antes de vir para cá, a gente tem algumas pendências para poder resolver, né? Ou não, podemos ser seres de, a palavra é de afinidades, que estamos lá e viemos para ajudar um filho, uma pessoa que está de fora, dentro do nosso âmbito familiar, né? Não tem que ser necessariamente vir aqui para poder dar um acerto naquilo que deu errado, não, viu, gente? Tem isso também. Mas estamos aqui para ajudar um ao outro, entender, ser a base do que nós prometemos estar aqui. Então, essa questão de, eu casei em alguma religião, ou eu assinei um papel, não tem nada a ver. Nós não vamos pensar na questão material, não. Tá? A questão do que um juntou com o outro, isso, porque a gente sabe que a matéria, para nós aqui, os espíritas, não é importante. Então, com quem vai ficar, com quem não vai ficar, isso é uma lei humana. E as leis humanas geralmente faz com que a gente fica pensando nessas questões e deixa de amar o seu próximo, evoluir com o seu próximo, a gente acaba tendo novos erros para poderem ser restaurados no futuro. Cada espírito detém consigo seu íntimo santuário, a sua energia, né, gente? Sua morada, sua luz, erguido ao amor. E o espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito, sem lesar a si mesmo, conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis, seria tratar consciências qual se fossem coisas, que se as próprias coisas na condição de objeto reclamam a respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? Então, você, na sua união, se você não é capaz de respeitar o outro, nós temos histórias juntos, nós temos histórias vindas de séculos, nós temos histórias hoje, mas nós somos centelhas individuais. Então, cabe a nós respeitar todos que estão, né, envolvidos com a gente nesse relação. Então, se eu acho que eu vou descumprir essa união com o meu parceiro e que depois não vai haver uma consequência para mim, eu estou enganado. Né? Várias são elas que podem acarretar dentro da nossa história espiritual. E aqui fala, né, são as relações sexuais irresponsáveis, seria tratar consciências qual fosse coisas. Eu falei lá no início, né?
pensa só na matéria, no corpo, não pensa com a cabeça, não pensa com respeito, não pensa com a tristeza que você vai causar, as dúvidas que você vai causar. Não é dúvida só para o outro, não, vai dar dúvida para a gente também. Porque uma hora a consciência vai chamar. Pode ser que seja daqui a anos, pode ser que seja na velhice, pode ser que seja no leito de morte, pode ser tudo isso aqui nesse plano. Mas essa consciência, ela vai trazer algo de responsabilidade, sim, para a gente. Essa consciência vai chegar alguma hora, ou nesse plano, ou no outro. Na segunda-feira, que eu fiz um estudo com o meu filho, lá no livro, estava falando de relações. E a pergunta, é um livro que são várias perguntas que jovens fizeram. Aí tem uma pergunta assim, ela é a pergunta 27. Todo ficante ou namorado que já tivemos, se houve sexo mesmo com amor ou sem, a gente volta com ele em outra vida para pagar? Aí, a gente conversando, né? Vem o texto explicando, e ele vem falar, dentro desse texto, vem falar da consciência. E aí cita um caso lá do livro Nosso Lar, em que André Luiz, estando lá no plano lá, exercendo já a sua função com os seres, a empregada dele, que era quando ele era jovem, morava com os pais, ele tinha uma relação sexual com ela. Então, era só relação sexual, não era afetiva. E ela achava que existia amor dele por parte dele. Quando ele a viu lá do outro lado, me parece que ela chegou lá no plano com uma cegueira, né? Da consciência. Ele sentiu, nesse momento, ele sentiu a consciência dele. Ele estava lá esse tempo todo e ele não tinha lembrado disso. A consciência dele só deu esse gatilho quando ele a viu. E aí ele pensou, eu acarretei danos para essa pessoa espiritualmente. E lá no plano da Terra também. Então, a consciência vai chegar. Então, ele sentiu, viu que ele errou naquela parte, que ele só fez a vontade da carne dele, e ele não pensou em nenhum momento no que essa pessoa estava sentindo, não pensou em nenhum momento na troca de energia, não pensou em nenhum momento que poderia estar prejudicando ela, só se satisfazendo. E teve coisas, com certeza, aí vem falando que teve acarretamentos na vida dela, quando esse acontecimento com ela, e tudo aí tem que voltar lá no livro para ler, né? Essa parte, quais foram os acarretamentos que no livro aqui não conta. Conta que teve. Mas ele se dispôs a ajudar ao desenvolvimento dela nessa recuperação espiritual e do amor, de perdão, de se auto-perdoar lá no plano espiritual. Mas isso não, mesmo ele fazendo, não quer dizer que eles iriam voltar juntos para poder apaziguar alguma situação. Então, eu não sei se houve um retorno. Eu li o Nosso Lar, lá não vi retorno nenhum, não. Mas essa questão dele, a consciência dele ter chegado depois, né, de muitas outras partes, sim. Então, a nossa também vai chegar, né? Nós humanos aqui vamos chegar errando com o nosso próximo ou não. E aí,
da pergunta do livro vem mostrando para a gente que não é fato de se ter praticado sexo com amor ou sem amor com a pessoa que vai ou não ter que reencarnar junto, como namorado ou ficante de novo, não. Mas o que vai acarretar, se existe essa consciência aí, ou se existe a necessidade de um reencontro, que não há necessariamente que ser um reencontro afetivo sexual, é os danos causados à pessoa, ou em ambos. É isso que vai determinar. Cada... Nossa, que já... É óbvio que ninguém se lembrará, em são juízo, de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espizinhadas pelos próprios companheiros e companheiras a que se entregam. Confiantes, isso, no entanto, não autoriza ninguém a estabelecer liberdade indiscriminada para as relações sexuais, que resultariam unicamente em uma licença ou devassidão. Então, gente, aqui a gente vê naqueles casos. Eu vivo numa relação monogâmica, mas sou uma pessoa totalmente infeliz e prejudicada psicologicamente, moralmente, espiritualmente, com o meu parceiro ou a minha parceira. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar ali vivendo com ele para sempre, não. Sofrendo, sendo abusado, apanhando, questões, ameaças psicológicas, evasão dos seus sentimentos, estrupada, várias coisas que acontecem dentro dessa relação que a gente vê que é a relação escravidão. E a gente insiste de estar ali, e que muitas vezes nos causam danos irreversíveis psicologicamente, e que vai marcado dentro, né, da nossa condição perispírita, espírita, e traz tanto sofrimento, que nos traz dor até no processo, quando a gente estiver no plano espiritual, para a evolução, para a gente entender que somos seres amados, e às vezes a gente pensa que, e tem pessoas que falam para a gente, você está passando por isso porque você fez alguma coisa, e agora você tem que pagar, você tem que aceitar. Não, não somos. Deus não deixou a gente aqui para ser essas presas, não. Nós temos escolhas. E estar em sofrimento, né, com companheiros o tempo todo é tortura. Então, nós temos direito, sim. O que não tem direito é a gente achar que eu estou passando por essas condições e vou me vingar, e vou lá e traio, e vou lá e fico outra pessoa, e vou lá e faço outra coisa. Ambos fazem outras coisas e vivem dentro dessa relação. Para se ter outra relação, né? Caso você queira ter outra relação, ou você encontre a outra pessoa que também a gente pode encontrar, ter uma relação, findar aquele ciclo e ter que iniciar outro ciclo com outra pessoa. Isso acontece. Não é obrigado eu ficar com essa relação monogâmica e achar que tem que ficar até o final, não. Os ciclos se findam aqui também. Né? Aquele amor vai acabar, então eu vou findar esse, porque lá na frente eu também fiz um plano que eu ia encontrar com tal pessoa e a gente ia seguir aquele caminho. São planos que a gente não lembra, não conhece, não vê, mas eles existem, porque a gente tem que ter essa consciência
Imagina, gente. Quando eu li esse pedaço, eu fiquei pensando lá do plano lá, onde os muçulmanos, aquele pessoal da África que faz cirurgia nas meninas para elas não sentir prazer, para elas não trair, enquanto o homem está lá, além de ter as mulheres, ainda tem as outras relações. Quando você faz uma coisa dessa, só desse começo não tem amor, né? Por quê? Porque você está agredindo o corpo de uma pessoa, você não está respeitando, você está delegando aquilo como seu, é, é escravidão, você é um escravo. E várias outras, aquele lá que eu fui ver também lá da Índia, do Japão, da China, que os pais ainda se escolhem os casamentos, né? Aí você tem que ficar ali vivendo para sempre. Você nem construiu o amor, diz que o amor é construído, né? Mas se você já casar contrariado e sofrendo, como que você vai tirar um amor dentro desse sofrimento, dessa dor, do desespero? Antigamente, os nossos avós, bisavós eram assim, né? Eram os escolhidos para eles. Agora, do tempo da minha avó, não. Elas que escolheram, mas o casamento era rápido, tinha que casar em um mês. O namoro era um mês só. Era o tempo do homem lá resolver a casa, arrumar as coisas para poder casar. Mas os nossos bisavós, tataravós, é, é uma coisa difícil também, se a gente for pensar. Então, hoje, nós temos essa evolução, né? Porque tudo na energia sexual fala que essa condição que a gente hoje nos dá de escolha é uma evolução. Ela está dentro do princípio. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural. Até os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, ou seja para a constituição de obras ou valores do espírito. Desfeitos os votos articulados em dupla, claro que a ruptura corre à conta daquele ou daquela que a empreendeu, com o aceite compulsório das consequências que devenham da semelhança resolução. Então, estou lá. Eu fiz a minha união monogâmica, casei, constituí família, beleza. Também segui lá o plano espiritual, os nossos valores, mas o amor acabou, então nós vamos separar. É amigável? É aceitável? É acordado? Não há sofrimento por ambas as partes? Bora seguir, certinho. Mas, se o fim dessa relação há um agente que o conduziu, a conta é sua, a consciência é sua. Uma hora ela vai ser cobrada. Seja aqui, seja no outro plano, ela vai chegar à sua consciência. A gente tem que pensar que essa cobrança é nossa. Não é Deus que cobra a gente, não. Porque tem gente que fala assim, você vai ver quando você chegar lá do outro lado, Deus olhar a sua balança cheia de moeda que você fez, ele vai te dar a punição. Ele é o Supremo. Ele é o amor supremo. Ele é o Pai Supremo. Ninguém castiga a gente, não. Ele não é capaz disso, não. Ele vai continuar nos amando, errando ou não. Quem vai cobrar é a gente mesmo. Porque a gente vai sentir. Mesmo porque a gente não sabe, né? Ou a gente sabe que nós somos seres que estamos aqui reencarnados e que nós já viemos aqui milhares de vezes. Gente, com certeza nós fomos já, vivemos nessa questão da poligamia lá do tempo do Antigo Testamento e do Egito e tudo que foi rolando, a gente estava aqui. Então,
hoje, a nossa evolução, nosso aprendizado, a nossa aprendizagem inata, aquela que está gravada aqui, mostrou para a gente o que é bom, o que é ruim, o que é o melhor, e aí a gente vai delegando isso para a nossa vida, porque a gente tem uns sites assim, e esses sites são, né, prova que a gente pensa, a gente escolhe, a gente pode alcançar coisas melhores. Então, a gente só tem que ficar de olho nisso aí. Esse respeito com a pessoa, né? Para poder seguir. A separação, fala aqui, né? Se existe uma separação e ela houve danos por parte, né? E de alguém, os ajustes no futuro, que a gente não sabe quando, eles podem ser cobrados. Ou pode ser cobrado aqui também, né? Vai depender muito. Toda sementeira se acompanha de colheita. Conforme a espécie, é razoável nos lembremos disso. Esse texto completo de cima. Porquanto o autor ou autora da defecção à vida, antes os princípios de causa e efeito, é considerado violador de almas, né, os seus erros. E a gente, então, é aquilo da cobrança da consciência. Plantei jabuticaba, vou colher jabuticaba. Plantei cacto, vou colher cacto. E assim vai. Assumindo com as vítimas a obrigação de restaurá-las, até o ponto em que injuriou ou prejudicou, ainda mesmo quando na conceituação incompleta do mundo, essas criaturas tenham sido encontradas supostamente já prejudicadas ou injuriadas por alguém. Então, na minha relação, eu plantei coisas boas, vou colher coisas boas. Nas próximas relações, nas próximas vezes. Vou saber me lidar melhor com a relação afetiva, sexual. Mas se há eu plantei, semeei sementes dentro dessa relação e a colheita é de espinhos futuramente, né? Nós vamos ter que acertar, porque a gente não pode deixar esse dano. E dano é sofrimento, né? E para parar com esse sofrimento, temos que acarretar essa igualdade, sentir o amor e o perdão. Eu escutei um plim. Sou eu, Denise. Oi. Vou só tentar o horário porque já deu as 9h30. Acabou aqui, ó. Isso. O diamante do lado não deixa de ser diamante, sem perder o valor que lhe é próprio. Diante da vida, a criatura em sofrimento não deixa de ser criação de Deus, sem perder a imortalidade que lhe é própria, à frente do universo. É aquilo que eu falei, gente. Você pode ser a pior pessoa aqui, mas você é a raridade de Deus. Então, ele vai sim te ajudar a restaurar, você vai encontrar ali uma hora ou outra a sua reação, a sua consciência, e você vai sair daquela escuridão para poder de sustentar. Que a tentação de retorno dos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra é mais que natural, é justo. Então, todos nós podemos passar por isso. Porque fala aqui, né? É justo. Em circunstâncias numerosas, o pretérito pode estar vivo. Então, as nossas relações do passado pode estar presente e a gente replicar ele aqui novamente. Nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Nós estamos aqui, nós vamos errar. Ilusão nossa achar, e de qualquer parte que seja ela, não só na relação, né,
essa relação de parceiros, que a gente não vai errar, não, gente. Nós vamos errar. E muito. E todo dia, e toda hora, e pôr a cabeça no travesseiro, e pensar nos erros desse dia. Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Será que eu deveria ter feito? Isso vai acontecer. Por quê? Temos essas, né, tendências e estamos aqui para poder fazer o nosso melhor. Entretanto, os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer acima de quaisquer anseios inoportunos, de que vez o compromisso cria leis no coração e não se danificarão os sentimentos alheios sem resultados correspondentes na própria vida. Errei. O que eu posso fazer para não errar mais? Ah, vou seguir esse caminho, porque o que passou, passou, não tem jeito de apagar. Se deve, nós temos que pagar porque a gente errou. Mas a gente também pode, a partir de agora, não errar mais. E seguir tudo dentro de uma boa tendência, tudo dentro do que é um acordo, dentro da moral. Observe-se nos capítulos do sexo os desígnios superiores da infinita sabedoria que nos orienta os destinos. E, nesse sentido, urge considerar o dever de sua mais alta expressão, traçando para cada um de nós no tempo chamado hoje. E se o hoje faz viciado de complicações e problemas, a repontarem do ontem, depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. Então, é isso que eu falei. O que a gente fez não significa que eu não possa fazer melhor, não significa que eu posso mudar, que eu posso ser diferente. Eu não preciso ficar esperando a outra vida para fazer isso, não. A consciência, ela passa por aqui. Ontem foi ontem. Hoje é uma oportunidade. E amanhã eu posso mudar a minha história. Eu posso mudar a minha luz, eu posso mudar a minha aura. Terminando aqui, é muito importante salientar que essas questões de parceiros e tudo, ela hoje está presente na sociedade e nas famílias. Então, a educação de pais, independente da escolha sexual, independente dessa junção que hoje existe, ela deve existir. E a educação dos filhos também sexualmente, para eles poderem entender que universo é esse, o que é melhor. Porque não adianta eu adulta que agora estou aqui vivendo uma relação monogâmica, aí existem as outras relações lá fora, e eu não falar para ele, né, não fazer esse estudo para a criança e para o filho, que todos são sujeitos de respeito, a gente tem que lembrar isso. Independente se eu vivo no trissal, no quadrissal, se eu não sigo a pergunta 701, porque lá deixa bem claro que isso é uma questão de evolução. Uma hora ou outra, todos estarão dentro daquela proposta monogâmica. Pode levar milênios de anos, mas vai estar. Mas cada um de nós, assim como o nosso desenvolvimento humano, nos encontramos dentro de uma etapa. E para dar certo, não basta só a nossa educação espiritual lá do outro lado, porque lá a gente aprende, lá também a gente estuda. Tem que se delegar esse estudo do lado de cá também, para que a gente possa caminhar e chegar nesse ápice do entendimento. Eu espero ter passado o que precisa de passar. É um assunto complexo, né, gente? É isso que eu falei, né? Eu acho que até então é um dos assuntos mais intrigantes para falar, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de espíritos que se relacionam e que deixam marcas um na vida do outro. E quando a espiritualidade nos coloca uma proposta que a gente use das nossas relações,
que a gente eduque os nossos instintos para que se transformem em sentimentos e que a sublimação do amor vai gerando compromisso de vínculo um a um e não poligâmico, ele não julga o poligâmico, mas ele nos orienta a trabalhar isso em nós para que a gente dê conta de ter esse compromisso afetivo com uma pessoa apenas. E eu acho que o finalzinho ali do texto, quando ele coloca assim, que a tentação de retorno ao sistema poligâmico pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra. É mais que natural, é justo. Por quê? Porque antes isso para a gente era o cultural, né? Era o comum. É a mesma coisa, quando a gente faz uma reforma íntima, é natural que algo que a gente decidiu sublimar, a gente volte àquele comportamento, né? Então pensa assim, a pessoa entrou numa dieta, tem hora que ela vai ficar doida para comer um doce, não vai? Ou é só porque ela falou que ela tem dieta que ela vai perder a vontade de comer o doce? Não é. Estou dando um exemplo chulo para a gente mostrar assim, o processo de educação do espírito, quanto à sexualidade, ele é fruto de uma continuidade. Ele não é fruto apenas de um estralar de dedos e pronto. E eu acho que esse capítulo ele vale muito a pena da gente pegar, ler, reler, para a gente entender também das nossas relações. Porque não adianta elas serem monogâmicas no ato e poligâmicas no pensamento. Não adianta eu ter um parceiro e com esse parceiro eu não ter compromisso afetivo. Como que a gente, então, pode ajustar isso para que a nossa vivência espiritual esteja em sintonia com a nossa vivência humana de espírito encarnado? Porque é esse cruzar de informação que é o desafio de estar vivo. É o desafio de ser espírita. A gente não é levado a viver de qualquer forma. Porque se a gente tem o conhecimento, a gente já tem que dar passo. E aí eu fico brincando, na próxima vida eu não quero vir espírita. Eu quero vir completamente ignorante das questões espirituais. Porque saber Deu te ruim, leva a ter responsabilidade. a inteligência inata. Já era. Então vamos. Então, obrigado, Denise, de ter aceitado o desafio. Na semana que vem, a gente vai falar sobre controle sexual. E para a gente encerrar, vamos pedir a Jesus que nos dê a sua bênção, um bom dia, que cuide de cada um de nós, daquelas pessoas que amamos, que os bons amigos espirituais sejam fortaleza para a nossa jornada evolutiva e que nos inspire sempre a uma compreensão, a uma responsabilidade dos nossos afetos, para que a sexualidade seja em nós propulsoras do progresso espiritual e não mais a pedra do caminho que nos faz desviar daquilo que nos propomos enquanto espíritos em busca de luz. Mestre, ajude-nos a caminhar. Maria, nos dê sua mão e nos ensine a andar como um dia ensinou Jesus, para que nossos passos cada dia mais fortes, seguros, não mais se desviem do caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por mais esse estudo. Lembrar que hoje à noite tem Nosso Lar, às 7, às 8h30 tem Evangelho e Espiritismo com. Também todos os dois links são reuniões online disponibilizadas aí pelo grupo do WhatsApp do Mundo Luz.